pastora Eude, com a pastora Raíssa. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e vir aqui falar um pouquinho das mulheres da IMPD. A gente começou essa série de entrevistas aí no nosso aniversário da Igreja Mundial do Poder de Deus, que fizemos 23 anos aqui no mês de março. Mas as pessoas gostaram, recebi muitos comentários ali, as pessoas gostando de conhecer um pouco mais esse nosso lado que elas não veem. Eu falei, por que não a gente não continuar mostrando? Porque são tantas histórias, são tantas experiências que cada uma de nós vivemos e que é diferente. Cada uma vive o altar de uma forma diferente. Então, por isso que eu quero continuar com essa série e hoje quero agradecer vocês aqui comigo. Deixa eu começar pela pastora Eude. Pastora Eude, me conta, quanto tempo a senhora já tem de ministério, quanto tempo a senhora já tem aí fazendo a obra de Deus no altar? Pastora, paz, né? Paz, bom dia, amor. Bom dia. De ministério eu tenho 15 anos, mais ou menos, no altar. No altar. E que eu me converti tem mais de 20 anos. Então, 15 anos que um dia vocês foram chamados ali, tiveram o convite de um homem de Deus, usado por Deus, para falarem para vocês, olha, deixem tudo e vamos para o altar ganhar almas. E como que foi esse dizer? Porque vocês já eram casados, eu sei que vocês já tinham uma filha, que é linda. Qual é o nome dela mesmo que eu esqueci? Maria Eduarda, lindíssima. Eu sei que vocês já tinham, mas como foi esse ir e deixar tudo? Então, a gente chegou na igreja destruídos, né, pastora? A gente chegou sem perspectiva de vida nenhuma. Então, foi na igreja que a gente se sentiu abraçado, aonde a gente teve a nossa vida, o nosso casamento, a nossa família restaurada, que o meu esposo era perdidamente viciado no crack, no mundo do crime. Que isso? Né? Então, foi pelo sofrimento que a gente chegou na igreja. E ali a gente foi cuidado. E no primeiro domingo que a gente chegou na igreja, que a gente teve um convite da minha sogra, e a gente aceitou e foi. Naquele mesmo domingo, ele já sentiu o desejo de mudar de vida. E ali a gente foi perseverando. E no momento que a gente se converteu, o pastor cuidando da gente, naquele instante que a gente se batizou, a gente falou assim, a gente vai fazer a obra no altar. Já nasceu o desejo ali. Ali. A gente falou, a gente vai cuidar de almas, assim como cuidaram de nós. E hoje a gente tem paz, tem alegria, tem uma vida transformada. A gente vai fazer o mesmo para poder também ajudar as pessoas. Aquilo que fizeram com nós, a gente sentiu o desejo de retribuir, cuidando de almas. Olha isso. E aí a gente foi como obreiros e continuou. E quando a gente foi chamado para fazer a obra, nossa, era o nosso maior sonho. Era o que vocês mais queriam, então. Então não teve que pensar que iam deixar, não, porque vocês já estavam decididos, já esperava. Então, tipo assim, tudo que a gente pede em oração, a gente consegue, sabe, pastora? Eu falo, a oração, ela tem muito poder. A gente corre atrás, a gente quer conquistar e muitas das vezes a gente não consegue. Mas no momento que a gente dobra o nosso joelho, é sincero com Deus, ora e busca, espera nele, a gente recebe. Porque foi isso que aconteceu na nossa vida. Exatamente. E a gente não se vê longe do altar, pastora. Não consegue mais, a gente não consegue. Se enxerga distante. E tipo assim, do jeito que a gente entrou, aonde mandar vocês vão, sim, senhor. E é assim que a gente segue o nosso ministério. Mas aí só para eu entender essa parte, que é uma parte que eu sempre quero, assim, compreender. Como que é essa situação? Porque todo mundo que vem aqui fala sobre isso. Me mandam para tal lugar e a gente vai. Mas como que é isso? As pessoas, alguém vai mandar e vocês vão. E por quê? Por qual razão vocês vão para onde são enviados? Porque eu creio, o meu ministério, né, o nosso, meu do meu esposo, é dirigido por Deus. Então, quando o homem de Deus manda, vocês sabem que é o Espírito Santo mandando? Eu creio que é Deus, pastora. Por isso que a gente obedece, né, completamente. Até mesmo que é a nossa liderança. Sim, exatamente. Né, a gente tem que dar obediência, é bíblico. E também porque a gente crê que o nosso ministério é dirigido por Deus. Independente do lugar que Ele te enviar, Ele simplesmente usa o homem de Deus, a mulher de Deus, para nos enviar. Exatamente. E todos os lugares que a gente foi, seja um lugar difícil ou um lugar mais fácil, né? Porque tem momentos difíceis na obra. Sim, tem, todos temos. Em todo lugar, né? Sim. Em toda profissão. E quando a gente vai, a gente chega e ali a gente é abraçado, acolhido.
E ainda mais que no nosso caso não é nem uma profissão, é um chamado, Isso. né? É algo que a gente faz ali de realmente algo que nós fomos escolhidos para aquilo. Então isso é muito, muito, muito importante mesmo. Deixa eu ver com a pastora Raíssa agora, porque ela tá ali, eu quero saber um pouco da história. Olha a história da pastora Eude, eu não sabia do testemunho do bispo Valdir. Realmente saber disso, a gente consegue entender, compreender. Por isso que eu falo, é muito bacana a gente conhecer um pouco mais, porque a gente consegue compreender o quanto Deus agiu e trabalhou na vida de cada um de uma forma, né? Então, eu queria saber de você, como que foi para vocês estarem no altar, o chamado, e vocês viverem o altar nos dias de hoje? Bom, pastora, como a pastora Iode estava falando, né, eles conheceram a palavra de Deus através de um sofrimento, né, através de uma vida destruída, como ela usou as palavras, e no meu caso não foi diferente. Desde muito nova, assim, eu cresci numa família bem conturbada. O meu pai era usuário de droga também, havia traição na minha família. Eu vi muita coisa na minha infância. E aí, depois, pela misericórdia de Deus, a minha mãe chegou até a buscar aos espíritos em lugares errados. Sim. E isso me trouxe muitos malefícios. Foi muito conturbada mesmo a minha infância. Eu tinha audição de vozes, eu via vultos, foi muito conturbada. Acabou te influenciando tudo aquilo, né? Acabou me influenciando tudo aquilo. E aí, pela misericórdia de Deus, a gente conheceu a Deus. E aí eu entendi muito nova, devido ao sofrimento, muito novinha ainda, eu entendi que eu precisava viver o propósito de Deus na minha vida, que eu não queria passar pelo mesmo sofrimento. Mesmo que o sofrimento ele preparou um caminho para mim, né? Havia ali um processo para que eu me chegasse até Deus, mas eu não queria passar pela mesma situação dos meus pais, que erraram tanto tentando acertar. Sim. E aí, muito nova, eu fiz essa oração para Deus, de que eu não queria viver segundo o meu livre-arbítrio e fazer as minhas próprias escolhas. Eu queria viver exatamente o que Ele tinha sonhado para mim. E aí, depois as coisas, com o tempo, foram se encaixando. E eu já estou pulando uma parte, mas acabou que eu conheci meu esposo e eu quis saber se era mesmo da vontade de Deus a gente se unir. E foi, tanto é que a gente está aqui. Já estou com meu esposo há 10 anos, servindo a Deus no altar, graças a Deus, glória a Deus por isso. E na minha infância surgiu também esse desejo de servir a Deus, porque era o propósito dele, e eu me descobri no propósito dele muito nova. E eu sou muito grata a Deus por isso, porque tem pessoas que passam uma vida inteira e não sabem para que foram chamadas. E, só que Deus, ele já havia nos elegido antes da fundação do mundo. Então ele tem um plano, ele tem um propósito para todo mundo. Exato. Mesmo que essa pessoa esteja em casa assistindo e pense, não, a minha vida não tem, Deus nunca sonhou nada para mim. Ele certamente sonhou, é só a gente se preocupar em querer saber o que ele sonhou para a gente. E eu sempre tive um sentimento de que eu ia viver o fim. Muito nova eu também tive esse entendimento, que eu viveria o tempo do fim. E isso começou a me dar um senso de urgência, de querer ter alcance a mais pessoas, para eu poder falar isso para as pessoas, né? Algo que te chamava. Algo que me impulsionava, algo que me chamava assim mesmo. Um chamado, é uma chama que queima dentro da gente, né? E de um ano para cá a gente tem vivido tudo isso e tem feito mais sentido ainda. O propósito de Deus para a nossa vida é igual uma pecinha de quebra-cabeça, né? Tudo vai fazendo sentido. Exatamente. E às vezes as pessoas pensam, mas então não tem dificuldade durante o caminho? Tem sim. Todo o propósito de Deus tem os seus desafios, tem as suas renúncias, as suas dificuldades. O propósito de Deus para Jesus era e foi maravilhoso, mas Jesus teve que ir para o deserto, ele teve que passar pela cruz, né? Mas a história dele nos ensinou que exatamente é através da renúncia, é através do sacrifício, é através de deixarmos fazer a nossa própria vontade, como ele ali deixou para fazer a vontade do Pai. Então, é isso que você vive na sua vida. É isso que eu vivo na minha vida, pastora. Exatamente. Então, o que eu tô gostando é de conhecer. Gente, é impressionante. Por exemplo, eu não sabia do seu testemunho, de vocês também, é algo que a gente pode ver, porque como você mesmo disse, pastora Raíssa, as pessoas pensam que a gente, é isso aqui, ó, tudo muito lindo, tudo muito bonitinho, eu costumo brincar, que as pessoas pensam que a nossa vida, né, qual que é ali o nosso
Gente, qual o nome do negócio ali embaixo que eu esqueci, senhor? GC. Obrigada. O GC ali. Conheça a história das pastoras que fazem parte da MPD. E as pessoas, às vezes, veem a nossa história e elas não... Aliás, nos veem aqui e não sabem o que é a nossa história. Nos veem aqui, às vezes, a gente vem pra cá arrumadinha, todo mundo lindinha hoje, eu sento aqui arrumadinha e não sabe o que a gente vive por trás. E como que é essa vida ali nos bastidores? Pastora Eude, como que é a sua rotina, a sua vida ali nos bastidores? Como que é esse ser pastora? Respira fundo. A gente não deixa de ser uma mulher, né, pastora? Exatamente. A gente tem a nossa vida cotidiana, né? Eu mesmo gosto de cuidar da minha casa, né? Amo cuidar do meu marido. Gosta de ser dona de casa? Gosto. Eu gosto de fazer minhas coisas do meu jeito, limpar do meu jeito. Então eu gosto tudo do meu jeito. Eu sou organizada. Então tem a parte ali como esposa, como mãe, que cuida da casa. Isso. E a parte que a gente auxilia eles na obra de Deus, né? Que na verdade a gente é uma auxiliadora, né? Eles são cabeça e a gente está ali auxiliando. E eu amo tá cuidando do povo, tá na igreja, e esse auxiliar seria povo. Isso, atender o povo, cuidar das pessoas na igreja. Cuidar na igreja, né? Está ali orientando ele também, né? Dando ajudando, ali, às vezes, né? uma luz ali Isso. quando precisa para o próprio marido, Isso mesmo, né? Papel da esposa. Eles precisam também do apoio, né, pastora? Ajudar no burocrático, que é uma coisa que ele não é bom. Que ele não gosta. Realmente, ele se complica tudo. Então, aí eu faço essa parte, né? E gosta? E gosto. Amo, pastora. Amo essa parte. Amo fazer a obra de Deus. Eu falo que o que eu mais amo na minha vida, além da minha família, é fazer a obra de Deus. Eu amo o que eu faço, eu me sinto realizada, né? Por mais que, às vezes, você fica o dia todinho ali, orientando, ajudando nas reuniões, fazendo reuniões, né? Orando pelas pessoas. A gente sai evangelizar, tudo da obra de Deus a gente participa. E às vezes a gente chega em casa tão exausta, mas isso é maravilhoso, porque a gente faz a obra para isso, né, pastora? Essa é a nossa recompensa. A gente chega em casa realizada, né? Nossa, valeu a pena. Eu estou moída, mas valeu a pena. Que almas foram alcançadas, pessoas foram ali tocadas. Saber que você ajudou alguém, seja numa simples oração, saber que aquela pessoa creu, que a vida dela mudou. No momento que a gente recebe ali os testemunhos para glorificar Deus, claro, mas de saber que Deus usa a gente, mesmo cheia de falha, né? Somos instrumentos. E saber que Deus conta com a gente. Isso não tem valor, pastora. É a nossa maior recompensa. É a nossa maior recompensa. E você, pastora Raíssa, como que é essa vida sua ali no altar, a vida como esposa? Você não tem filhos, né? Não, senhora. Não, mas então como esposa, como pastora, cuidando das pessoas, como que é para você esse lado da sua vida de pastora? Olha, pastora, é muito desafiador, né? Para todas que são mulheres, acho que elas não nos entendem bem, mas para a gente é bem desafiador, porque a gente tem os nossos afazeres de casa, cotidiano. Sim. Eu também gosto de ser do lar, dona de casa, de cozinhar, de mesinha posta, de tudo no horário. Pelo menos a gente tenta seguir uma rotina, que não é algo muito fácil, né? Mas a gente tenta seguir ali uma rotina de cuidar da casa, de conciliar com os horários de estar na igreja e quando estiver ali se entregar, seja no altar com as pessoas, seja ali atrás, né, dos bastidores, vamos dizer assim, na questão administrativa, no que for. A gente está ali para tudo, para fazer de tudo. Mas o que eu mais prezo assim por administrar, que eu mais me esforço mesmo, pastora, para eu ter a direção para administrar a minha vida, é ter esse combustível, sabe? De ter meu momentinho ali com Deus. Igual a Bíblia cita sobre Marta e Maria, né? Que Marta estava ali muito preocupada com os afazeres e Maria havia escolhido a boa parte. Então, eu sempre me policio nisso, sabe? E às vezes eu estou muito assim envolvida com as coisas de Deus, mas não com Deus. E aí Deus vai puxar minha orelha ali, porque se eu não estiver buscando dele ali, eu não vou conseguir dar para as pessoas e eu vou me perder dentro do que ele me chamou para fazer, sabe? Eu não vou conseguir conciliar, vai ficar sobrecarregado para mim demais. E aí a obra vai acabar sendo um peso para mim, a casa vai ser um peso, o casamento vai ser um peso, tudo vai ser um peso. Então,
fora todas essas questões, né, esses afazeres. Tem esse lado que você dá muita importância. Tem esse lado para saber se eu estou administrando bem, o que Deus precisa me mudar ali. É a parte mais importante ali que a gente possa manter. Agora, uma pergunta que para mim é uma das perguntas mais importantes que eu faço aqui, que para mim é a palavra-chave. O nosso trabalho, a forma que a gente faz o nosso trabalho, é voluntário ou porque você tem que fazer algo porque alguém te deu, te falou, não, você tem que fazer porque Deus libertou o seu marido, porque Deus transformou a sua vida, ou é algo que vem do amor mesmo, é algo voluntário que vem do amor? Além de ser gratos, né, por tudo que Deus fez, mas é algo mais forte ainda, porque é algo que é o amor que leva. Eu acho que é o amor que leva, né, pastora? O amor que leva. Eu creio. Então você tem a gratidão, mas é o amor que leva. Isso, eu acho que isso já é de cada um, né? Eu acho que Deus nem escolheria aquele que não tem total amor, exatamente, né, pastora? Porque daí não dura. Não perdura, né? É verdade. Vai ser ali por um momento e daqui a pouco a pessoa esmorece e sai. A gente só dá o que a gente tem, como a pastora falou, né? Exatamente. Pastora Raíssa. A gente dá o que a gente tem. Então isso é dentro da gente. Eu sempre tive isso comigo, de poder estender a mão, de poder ajudar, de poder orientar mesmo antes de me converter. Então é algo que você sempre faz todo amor mesmo. Isso, por todo amor. carinho. E você, pastora Raíssa, é algo que você tem também um testemunho muito forte, você viveu momentos difíceis com a sua família e Deus te deu um casamento abençoado, uma família abençoada. Hoje você tem muita gratidão, tem certeza por Deus. E tudo isso que você faz hoje, esse chamado que você atendeu, é algo voluntário do seu coração e amor, de fato? Com certeza, pastora, algo voluntário. O amor é a base mesmo, né? Como a senhora bem falou, há uma gratidão por Deus, mas é uma consequência, algo que move mesmo, sabe? É uma coisa que é uma consequência, é só continuar. É só continuar amando, fazendo, cuidando e sempre procurando agradá-lo mais e mais, não é isso? Sim, senhora. Muito obrigada, meninas. Foi um prazer receber vocês aqui, conhecer um pouquinho mais da vida de vocês. Tenho muito carinho, muita admiração. A pastora Eude já conheço há mais tempo. A pastora Raíssa eu estou conhecendo agora. Acho vocês muito amáveis, muito carinhosas e acredito que o povo que são atendidas por vocês estão em ótimas mãos. A pastora Eude está ali em Pinhais, não é isso, pastora? Pinhais. Qual que é o endereço lá? Rodovia Deputado Leopoldo Jacomel, 10.905. 10.905. Pinivila, o bairro. Então a pastora Raíssa está ali, ó. Já tem como vocês irem lá e receber o carinho, o amor da pastora Eude, o cuidado dela e do esposo. E a pastora Raíssa está onde, pastor? Eu tô lá na rua Dr. Colares, número 38, do centro de Ponta Grossa, em frente ao Parque Ambiental. Olha aí, então também vocês têm ali a pastora Raíssa em Ponta Grossa.